Que foram os principais assuntos na política brasileira esta semana. Eu estou ao vivo com o coordenador de política do Metrópolis, Gabriel Bus, e o cientista político Murilo Medeiros. Senhores, muito boa tarde. Vamos começar por esse último assunto, porque ele tem chamado muita atenção, principalmente depois do ofício enviado pelo Flávio Bolsonaro, no qual há um pedido explícito de que as tarifas elas sejam adiadas até que haja a eleição brasileira, porque, segundo Flávio Bolsonaro, essas tarifas poderiam favorecer o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre à reeleição, principal concorrente de Flávio Bolsonaro. Começa então pelo Murilo. Muito boa tarde. Murilo, entender um pouco por que você acredita que Flávio Bolsonaro decidiu usar esse termo, decidiu pedir com que essas tarifas sejam adiadas, ao invés de simplesmente pedir que elas não sejam impostas? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Esse é mais um movimento da campanha de Flávio Bolsonaro em relação ao governo norte-americano, uma sinalização por meio de um texto equivocado até para a campanha dele, porque ele não diz expressamente que é contra totalmente as tarifas, né? Ele sinaliza ao governo americano um possível adiamento dos efeitos da tarifa. Então, certamente houve alguma influência do próprio Eduardo Bolsonaro, que tem sido o seu principal conselheiro sobre a política externa, né? Não custa lembrar que somente esse ano Flávio Bolsonaro já foi aos Estados Unidos 6 vezes, né? Agora, com essa vai ser a 6ª vez. Em alguns estados, por exemplo, Pernambuco, Ceará, Amazonas, ele nem chegou a ir a esses estados, mostrando que uma parte de sua campanha, da estratégia da campanha, está hoje nos Estados Unidos. E essa tentativa, essa carta enviada ao Departamento de Comércio norte-americano, é uma tentativa de desvencilhar a sua campanha do tarifaço, né? Hoje, Donald Trump é um dos personagens mais imprevisíveis dessa campanha eleitoral e, de forma paradoxal, tem sido um cabo eleitoral informal do governo Lula, né, da campanha lulista. Então, essa carta de Flávio Bolsonaro, ela vem nessa linha de tentar desvencilhar sua campanha do tarifaço e tentar reverter essa tarifa por meio dessa audiência pública que vai ter em Washington na próxima semana. O Bus, outro ponto que chamou a minha atenção, nesse ofício enviado, é a tentativa do Flávio Bolsonaro de fazer uma ligação entre o caso Master e o governo do PT, o governo Lula. Ele chega a dizer que o caso Master é o maior rombo já feito numa instituição financeira na história do país e cita pessoas envolvidas com o PT, como o ex-ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, como o próprio Jacques Wagner, que saiu da liderança do Senado na semana passada, e ele não chega a citar o fato de que ele foi, tem o áudio em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro para bancar o filme Dark Horse. Você acredita que essa tática de fazer com que o caso Master se cole ao governo, se cole a Lula, ainda tem lastro diante dessas revelações recentes da ligação dele com o Daniel Vorcaro? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Murilo. A nossa audiência também. Tem lastro porque a gente sabe que Trump não é uma pessoa que se importa realmente com o Brasil, né? Ele tem assuntos importantes e vale lembrar que quando ele dá as primeiras anúncios lá em 2025 e fala de perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois as coisas vão andando, vão avançando e ele encontra Lula, ele fala que ficou surpreso com muitas coisas que ouviu de Lula. O que dá a entender que o que chegou para ele muitas vezes chegou de alguma forma distorcida. E da mesma forma é o que acontece agora com o caso Master, porque Flávio Bolsonaro usa dos mecanismos que ele tem, né? Os recursos que ele tem, que é nomes ligados ao PT, que podem ter algum tipo de ligação e que tem ali suspeitas em relação ao envolvimento com Daniel Vorcaro, mas omite o seu lado também e suspeitas que pairam sobre ele, principalmente no financiamento do filme, inclusive um fundo gerido lá nos Estados Unidos, que até hoje não há algumas explicações sobre esse fundo, o dinheiro, o comprovante, o contrato, enfim. Então ele tem essa tática, não é nova, e a gente vê, Rafa, você chamou atenção para um ponto, de que é até surpreso ver o ponto que ele usa da tática eleitoral mesmo, descarada.
um sincericídio, se a gente pode dizer assim, porque ele faz realmente um pedido de adiamento. Ele não fala em nenhum momento de forma taxativa contra o tarifaço. Ele fala, vamos adiar, e quando a gente ganhar a eleição, ele não fala em ganhar explicitamente, mas ele fala praticamente, olha, daqui a alguns meses eu vou ser o presidente, então a gente vai ter margem para negociar, e mais, ele adianta o que ele pode negociar, o que ele está disposto a negociar, fala em rever acordos do Mercosul, fala em talvez mudar um pouco as tarifas sobre bandeiras americanas, né, de cartão de crédito, aqui a gente se refere. Claro, não fala em nenhum momento em relação ao Pix, do ponto de vista de revogar o Pix ou entregar o Pix para os Estados Unidos, nada disso, mas ele dá a abertura, inclusive, para a negociação, para dizer, olha o que eu estou disposto a negociar se vocês adiarem essa discussão. Então, ele faz realmente um início de negociação sem nem mesmo pensar primeiramente no Brasil. Ele está pensando clara e exclusivamente na campanha dele. Murilo, eu vou já falar sobre isso, porque o governo Lula ele rebateu a carta do Flávio, acusou a família Bolsonaro de entreguismo, mas eu queria também entrar nessa fala do presidente Lula, né? Ele disse que a família Bolsonaro está entregando o país aos Estados Unidos, acaba que esse ofício enviado pelo Flávio Bolsonaro dá a se pensar essa ideia de que estão havendo ali pontos nos quais o Flávio Bolsonaro estaria disposto a abrir mão numa eventual vitória em relação aos Estados Unidos. E aí eu pergunto para você, do ponto de vista eleitoral, a gente viu ano passado o quão o governo Lula surfou na onda da soberania, inclusive por conta do tarifaço, do primeiro tarifaço. Essa tática de Flávio Bolsonaro, diante do fato que ele está aí abaixo nas pesquisas, teve o rombo, teve toda essa questão envolvendo a Michelle Bolsonaro, que a gente vai falar daqui a pouco, teve a questão do caso Master. É uma tática válida? O que é que você acredita que está passando pela cabeça da pré-campanha de Flávio Bolsonaro diante desse ofício apresentado para o Trump? Claramente a campanha de Flávio tenta se desvincular do tema do tarifaço, porque não é apenas o tarifaço. O que está em jogo também são outras medidas de interesse da economia brasileira relacionado ao campo do etanol, à propriedade intelectual, a transações financeiras e até mesmo ao Pix, que é um patrimônio hoje do Brasil, é quase que uma unanimidade nacional o Pix. Tal como Vargas usou lá na década de 50, o petróleo é nosso. Tanto Lula quanto Flávio agora também tentam empunhar essa bandeira do o Pix é nosso, com cartazes, porque é algo que deu certo no Brasil. Facilitou uma maior democratização bancária no país. E Flávio claramente tenta contornar essa situação. E ele tenta reverter isso, talvez como um trunfo, um possível trunfo eleitoral, de tentar ele reverter essa situação e ter como, para sua campanha, algum mérito para tentar contornar essa crise, né? Então, é uma tática arriscada, porque o trumpismo é um aliado fortíssimo do bolsonarismo, né? Os dois movimentos políticos possuem uma ligação muito estreita, e Lula, como você bem mencionou, Rafael, usou isso, ganhou instrumentos ao longo dos últimos meses de defesa da soberania nacional, dos interesses brasileiros. O governo passou a falar menos dos problemas internos e passou a confrontar mais com a política externa de Trump. Hoje, rivalizar com Trump é um benefício para a campanha de Lula. E Flávio Bolsonaro tenta contornar isso, né? Talvez essa eleição de 2026 vai ser um ponto de virada de como a política externa pode influenciar a política doméstica. E Trump, hoje, é um dos vetores mais imprevisíveis dessa eleição, porque ao mesmo tempo que ele pode beneficiar Lula, caso mantenha a política do tarifaço, ele também pode servir como um braço de apoio a Flávio, interferindo até na política doméstica, caso ele decida revogar ou adiar essa questão das tarifas, ou mesmo não prejudique o Pix. Então, é um cenário aberto, né? Trump é uma figura super imprevisível, e agora Flávio tenta dar suas cartadas, né, agora, junto com a influência do Eduardo Bolsonaro, para tentar reverter essa situação incômoda que ficou para a campanha hoje do Flávio. Vou aproveitar a resposta do Murilo, falando um pouco sobre Michelle Bolsonaro. Como o Murilo disse, né, a campanha do Flávio, então, busca aí com essa ideia de barrar o tarifaço, de usar isso como trunfo
na campanha eleitoral, dizer fui lá, falei, consegui. E aí, Búzios, eu queria saber, você acredita que caso haja de fato aí um bônus, eles consigam de fato trazer alguma resposta do governo Trump nesse adiamento das tarifas, tem como isso apagar essa treta familiar? Ou não importa o que Flávio faça agora, a Michelle Bolsonaro vai ser parte essencial da campanha dele, estando na campanha ou não? Eu acho que está difícil dizer exatamente o que vai acontecer, porque quando a gente conversa com deputados do PL e parlamentares de diferentes aspectos ali dentro do bolsonarismo, mais próximos, mais distantes da família, todos eles dizem que eles mesmos não estão entendendo a crise, né? O que a família quer com a crise, porque eles sabem que Jair Bolsonaro tem acesso, nesse momento, tanto a Michelle quanto a Flávia. Então, se ele quisesse minimamente contornar isso, de alguma forma, poderia já fazer. Michelle mora com Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro faz parte da defesa de Jair Bolsonaro, consequentemente, visita o pai quando quer, porque faz parte da defesa e isso está autorizado ali por Alexandre de Moraes. E aí, alguns parlamentares, inclusive, me falaram essa semana que, olha, a gente ainda está entendendo o que vem desse embate entre os dois, mas claramente dizem, sempre terminam a conversa dizendo, não, mas tá tudo resolvido já, as coisas vão pacificar. Só que quando você vai avaliando, e nossos repórteres ouviram isso essa semana, tanto a campanha de Flávio quanto em torno de Michelle dizem o seguinte, olha, não tem como pacificar agora. Chegou num nível que agora é um ponto irreconciliável nesse momento, porque a temperatura ferveu demais. Michelle veio a público e falando em humilhação, né, usou palavras fortes contra Flávio Bolsonaro. E na campanha de Flávio diz não há como fazer qualquer conciliação agora, porque Michelle usou um vídeo de Antony Garotinho, tentando relacionar Flávio a uma festa que Vorcado tinha dado. Então, os dois estão no auge ali das suas mágoas. E isso mostra que é um ponto, de fato, irreconciliável nesse momento. Tanto é que Michelle, inclusive, foi conversar com Valdemar Costa Neto, teve uma conversa difícil e resolveu até sair do PL Mulher. E tinha uma ameaça de sair do PL, mas isso acabou não se concretizando depois de conselhos da governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, e da senadora Damares Alves. Mas, Rafa, tudo isso resumi para dizer o seguinte, que a situação está irreconciliável neste momento e isso não abre precedente para qualquer trégua do ponto de vista de vamos deixar rolar e as coisas vão se acalmar. Porque quando os dois lados estão magoados, a qualquer momento podem surgir novas declarações, um vídeo, uma foto, não necessariamente com o nome da pessoa, mas com uma certa indireta, com uma certa manifestação. Hoje mesmo, Michelle Bolsonaro elogiou ali uma política lançada agora, nesta sexta-feira, pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, voltado a surdos, a pessoas surdas, que é Escola Bilíngue para Surdos. Foi uma política pública lançada nesta sexta que Michelle compartilhou ali nas suas redes sociais, exaltando essa política, porque ela é muito voltada a esse público. A gente precisa lembrar que Michelle, durante a presidência de Jair Bolsonaro, fazia da função de primeira-dama, né, políticas e pregava políticas voltadas a surdos, fazia inclusive ali gestos a essa ala. Então ela fez mais esse gesto nessa sexta-feira e isso claramente não é... A gente diz isso, né? Na política não existe vácuo, então as coisas acontecem, elas não são por acaso e é uma demonstração de que não há qualquer apaziguamento nesse momento. O que há é mágoas dos dois lados. E essas mágoas, por mais que Flávio consiga reverter, consiga vitórias políticas nas próximas semanas, ela não vai se apagar a ponto de não virar um problema, um possível problema durante a campanha. Já que a gente entrou no assunto Michelle Bolsonaro, Murilo, quero te fazer uma pergunta. Ontem eu conversava com o Reinaldo Azevedo, que tem um programa aqui também na nossa Metrópolis TV, e ele dizia que esse movimento de Michelle Bolsonaro, de dizer que não vai se candidatar, na verdade, pode ser uma tática política visando 2030. Por quê? Ao não se candidatar agora, ela ficaria livre, não precisaria responder aí de certa forma mais alijada do partido, ela conseguiria ali ter uma certa independência para poder exatamente não precisar ficar fazendo tudo que o Flávio Bolsonaro, ou seja, ficar de certa forma ainda na aba da família Bolsonaro, porque obviamente ela faz parte dela, mas a gente vê aí o quanto ela tem seus problemas.
Como você avalia, então, essa possibilidade da Michelle não se candidatar ao Senado, como ela tem dito, porque, de acordo com as pesquisas, ela seria praticamente eleita. Realmente é alguém que estaria muito certa como senadora do Distrito Federal, caso se candidatasse. É uma tática eleitoral da Michelle de preservar o espólio eleitoral do bolsonarismo em torno de seu nome, né? Ela tenta, no vídeo, né, um discurso muito de vítima, ela tenta trazer para si essa parte do bolsonarismo que está hoje dispersa, e ela tenta manter esse espólio eleitoral. Inclusive, ela, como a então presidente do PL Mulher, ela percorreu diversos estados tentando formar candidaturas, né? É muito provável que em algumas assembleias estaduais, até mesmo na Câmara dos Deputados, nós possamos ver, depois das eleições, uma bancada pró-Michelle, né? Tal como hoje já tem algum alinhamento com a senadora Damares. Então, a Michelle Bolsonaro tenta preservar esse espólio eleitoral do seu marido, do Bolsonaro, em torno do seu nome. Agora, todo esse racha envolvendo a Michelle e o Flávio tem algumas consequências eleitorais muito, muito visíveis. Uma delas é uma possível consequência aos candidatos do PL nos estados, né? Os palanques estaduais de Flávio Bolsonaro podem ficar menos mobilizados, e isso pode interferir na eleição de parlamentares do PL em estados consideráveis, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes colégios eleitorais, até mesmo eleições para o Senado, né? Podemos presenciar alguns rachas internos nos palanques estaduais de Flávio Bolsonaro. E o segundo aspecto é em relação ao voto feminino, que é um público extremamente central para a eleição. São mais de 8 milhões de diferença entre homens e mulheres em termos de eleitorado. E o voto feminino, as mulheres costumam se abster menos do processo eleitoral, costumam comparecer mais às eleições. E esse é um calcanhar de Aquiles hoje da campanha de Flávio. Tal como a segurança pública é um calcanhar de Aquiles para o governo Lula, para a campanha de Lula, hoje essa relação com as mulheres, com o voto feminino, virou um calcanhar de Aquiles a ser superado aí pela campanha de Flávio Bolsonaro. E Bozo, você acredita que houve ganho de voto, perda de voto? O que esse caso da Michelle de fato trouxe para a campanha do Flávio no sentido do eleitor? Por que pergunto isso? Ontem também trouxemos aqui no Agora Metrópolis um dado da Atlas Intel dizendo que entre as mulheres bolsonaristas, 89% delas diriam que continuariam votando no Flávio, não votariam na Michelle Bolsonaro. Porém, esse grupo, ele já tinha esse voto anteriormente. Ele precisa conquistar outro tipo de voto, outras pessoas e principalmente outras mulheres. Então, queria que você pudesse também ter essa análise dessa primeira semana dessa treta, que provavelmente ela vai se estender, se ela trouxe aí um revés, um ônus, ou ainda não dá para saber o impacto direto nesse eleitorado. Rafa, a campanha de Flávio constatou nessa semana que, por enquanto, não há impacto. E a gente recebe isso pelas pesquisas também, teve divulgação de Atlas e outras pesquisas eleitorais nessa semana, essa própria que você citou agora, e eles avaliam que nesse momento não há impacto. Mas eu gosto sempre de reforçar que pesquisa é retrato de momento e o custo político para Flávio Bolsonaro pode ser a longo prazo. E por que eu digo isso? Porque você tocou num ponto que eu sempre gosto de destacar. Todos os candidatos que vão disputar essa eleição presidencial estão indo para uma eleição muito difícil, mas sobretudo Lula e Bolsonaro estão indo para uma eleição mais difícil ainda, porque é uma disputa ali deles mais significativamente, já que os dois estão pontuando muito alto e muito próximos, de voto a voto. Então cada voto conta. E você não perder e nem ganhar também é ruim, porque se você perder, você sabe que você tem que recuperar. Se você está estagnado, você tem que lutar para ganhar. E Flávio Bolsonaro, quando você olha a estratificação, se percebe que o problema dele a ser enfrentado são mulheres. Ele precisa alcançar votos femininos que ele não alcança nesse momento. Ele chegou num teto e ele não sobe. Não tem caído, não caiu com esse escândalo por enquanto, com essa crise familiar, mas também não sobe. E Flávio precisa subir. E é por isso que eu gosto de destacar que Michelle Bolsonaro é uma personagem
do PL, que é uma peça-chave do eleitorado feminino, porque ela dialoga tanto com o público feminino, mas também com o público feminino evangélico, que é um público que geralmente tende a votar no campo bolsonarista. E não ter ela na campanha pode ter um custo a longo prazo, durante a campanha eleitoral. A gente precisa lembrar sempre, Michele Bolsonaro foi crucial para Jair Bolsonaro em 2022. Ele perdeu? Sim, perdeu. Mas a gente precisa lembrar que ela participou ativamente da campanha, inclusive com as inserções na TV e rádio. Isso foi até questionado por partidos no TSE. Depois, em 2024, fez ali campanhas, elegeu muitas prefeitas, vereadoras. A gente, inclusive, trouxe um levantamento nesta sexta-feira no Portal Metrópolis de que ela filiou 72 mil mulheres, né, no PL. Isso é muita coisa, não parece, mas se tratando de um partido político, é muita coisa. Já que o brasileiro não tem, hoje em dia, não tem a tradicionalidade de se filiar a partidos políticos, né? Portanto, é um passo. Nesse momento, a campanha de Flávia avalia que não há um problema, que isso não está causando um dano, mas a gente não sabe os próximos capítulos. E eu só queria concluir dizendo o seguinte, a crise não só não está resolvida, como Michele, se você entra no perfil dela no Instagram, por exemplo, você vai constatar que os vídeos que ela divulgou estão fixados na página dela. Ou seja, quando você quer terminar uma crise, você não fixa 2 vídeos que causaram tudo isso. Você deixa lá a publicação, mas tira do fixado. Se ela está mantendo aquilo fixado, é porque ela não está num momento de vamos deixar disso e seguir em frente. Não é esse o momento. Então, há muita água para rolar ainda. Eu acho sempre engraçado quando a gente faz comentários em relação a questões de redes sociais, como fulano deixou de seguir fulano, aí sempre alguém comenta, mas isso é notícia? E a gente sabe que é, porque hoje em dia o mundo acontece nas redes sociais. Então, isso que você trouxe é realmente muito interessante. Quem quer abafar o caso, não deixa explícito no perfil aquele caso que, em tese, deveria ser abafado. Vamos... Claro. Não te cortar. Você entra no perfil de alguém e se está no fixado é a primeira coisa que vai aparecer, né? E olha, vamos aí para o nosso terceiro assunto, mas ainda falando de política, falando sobre as sanções que foram impostas a brasileiros e empresas brasileiras pelo governo Trump por conta aí de uma suposta ligação com o PCC. A gente sabe que houve no início do mês de junho essa declaração, essa classificação do governo Trump, do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e agora acontece essa primeira sanção. E aí, Murilo, eu queria saber um pouco o quão isso vai ter impacto eleitoral inicialmente. Por que pergunto isso? Porque a gente sabe que Flávio Bolsonaro, quando foi até os Estados Unidos recentemente, fez aquele encontro com Trump, em que ele estava com o Eduardo Bolsonaro, também com o Paulo Figueiredo, e uma das coisas que ele alardeou foi exatamente isso, de que ele havia pedido para que o governo Trump classificasse as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Agora a gente está vendo, de fato, essa classificação ter uma ação real no Brasil. E aí, 2 perguntas, na verdade. Essa, se você acha que quais são as consequências políticas dessa sanção, e a outra é como você está vendo as respostas do governo. Porque tanto o Dario Durigan, ministro da Fazenda, quanto agora o André Rodrigues, que é superintendente da Polícia Federal, eles reclamaram dessas sanções, foram bem diretos sobre essas sanções e, ao mesmo tempo, fica aquela dificuldade em equilibrar o discurso de, sim, queremos combater o crime organizado, mas não queremos essa intervenção americana. Você acha que eles estão conseguindo equilibrar esse discurso? Rafael, dos temas da relação da campanha de Flávio com o governo americano, esse tema da segurança pública talvez seja o que lhe traga mais dividendos políticos e eleitorais também, porque é hoje o tema de maior preocupação dos brasileiros, a violência, né? E é um tema que o campo conservador consegue dialogar facilmente, né? Em defesa do endurecimento penal, do combate à criminalidade. E essa foi uma demanda da campanha de Flávio, de designar essas organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como terroristas, né? Então foi uma demanda da campanha de Flávio e ele vai usar isso muito durante o período eleitoral, que dialoga muito com esse campo mais conservador e também com as grandes regiões metropolitanas do Brasil, né? As franjas das grandes capitais, das grandes cidades do interior, têm uma enorme preocupação em relação a esse tema da segurança pública, sobretudo no Nordeste, que sempre foi um campo, né, de apoio nos últimos 20 anos à campanha de Lula, mas que talvez nessa campanha haja uma
um ponto de inversão nessas localidades por conta desse tema da segurança pública. Agora, claro, pode trazer também alguns riscos, e a fala do ministro Dário Durigan vai muito nessa linha, porque instituições financeiras brasileiras, empresas brasileiras podem, a longo prazo, sofrerem alguma espécie de sanção, punição, e acabar prejudicando a nossa economia em algum aspecto, inclusive o agronegócio, né? Que é uma base hoje da campanha de Flávio Bolsonaro. Então, no momento, esse tema, essa ação do governo americano, traz dividendos políticos para a campanha de Flávio, mas a longo prazo, esse mesmo remédio pode virar contra, porque pode acabar prejudicando o setor produtivo, né? Empresários, empreendedores, sobretudo o agronegócio, a depender dessa interferência deliberada ou não do governo americano sobre instituições financeiras, empresas e a própria economia como um todo. E para a gente finalizar, Bus, como é que foi a resposta tanto da oposição quanto do governo desde a última quarta-feira? Já trouxe aí que o Dário Durigan ele se posicionou contrário, o Andrei Rodrigues também, superintendente da Polícia Federal, mas outros campos do governo responderam o quê a essas sanções e também, claro, a oposição? Olha, Rafa, é um tema espinhoso porque mexe muito com a forma com que o governo se porta. Porque a opinião pública ela é moldada muito pelo pragmatismo ali da solução rápida. Então, quando você fala, mas não deveria ser intervido, muita gente, a oposição usa, inclusive, líderes da oposição usaram isso de quarta-feira para cá, para dizer assim, tá vendo? Olha lá, o governo não é a favor de combater o crime organizado, porque está criticando os Estados Unidos fazendo. Inclusive, alguns dizendo assim, o governo não é a favor de asfixia financeira, agora está aí reclamando das empresas que foram sancionadas pelos Estados Unidos. Então, a oposição sabe usar isso politicamente, sabe usar como um ganho, como um trunfo, como o Murilo falou, você também falou, Rafa, e está sabendo explorar muito bem esse assunto no campo da simplicidade, porque para a população, quando se enxerga qualquer movimento que dê solução, a gente está falando de uma sociedade que está bastante aterrorizada, com medo de sair na rua com celular. Isso é um medo frequente nas grandes capitais, nas regiões metropolitanas. Então, qualquer ação que aparentemente mostre que, olha, está se combatendo os grandes grupos criminosos, terroristas classificados aí pelos Estados Unidos, mas grupos criminosos, então a população vê com bons olhos na primeira visão, né? A primeira avaliação é, nossa, vai fazer alguma diferença. Mas aí é preciso desmistificar o que vai ser solução na prática, o que vai ser só discurso. E é esse o trabalho que o governo vai tentar fazer e a campanha de Lula vai tentar fazer nesses 3 meses que restam até a eleição. Resta saber se vai conseguir, porque o discurso no governo não mudou. Eles continuam contrários a essa classificação e continuam contrários a qualquer tipo de intervenção. E é por isso que criticaram essa intervenção em empresas, né? De classificar ali, de sancionar, perdão, empresas e as pessoas que foram sancionadas. Eles são contra esse tipo de mecanismo. E a oposição vai continuar dizendo o discurso que tem usado, de que tem que sim declarar como terroristas e mais, tem que ir atrás de sancionar todas essas empresas. O que a curto prazo, o que a longo prazo, como o Murilo trouxe, pode sim causar problemas, inclusive no entorno ali dos empresários que apoiam Flávio Bolsonaro nesse momento. A gente sabe que a classe empresarial hoje está mais com Flávio do que na campanha de Lula, isso é histórico. Lula sempre teve um ruído muito grande com a classe empresarial, então isso pode causar um problema ali a longo prazo para Flávio Bolsonaro, não só como pré-candidato, candidato e hipoteticamente eleito, como depois como presidente eleito, né? É isso, Murilo Medeiros e Gabriel Bus, muito obrigado por estarem aqui comigo. Adoro quando a gente está aqui junto, é muito mais legal, muito mais interessante que pela internet. Eu sei que a gente está olhando para a câmera, mas a gente está se olhando também e falar sobre política é sempre melhor quando a gente está perto de quem entende. Vocês estão sempre convidados a participar aqui com a gente. Murilo, obrigado. Obrigado a você, Rafael, Gabriel, foi um prazer participar do programa. Bus, obrigado também. Obrigado, bom fim de semana. Olha, vamos